sempre esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. No Evangelho desta segunda-feira, nós aqui encontramos o diálogo de Nicodemos com Jesus. Para situarmos-nos neste texto, é preciso saber quem era Nicodemos. Nicodemos era um homem muito culto e muito religioso. Nicodemos era uma pessoa que estudava e pesquisava sobre a religiosidade judaica. Ele tinha um certo conhecimento religioso. O texto vai dizer que um certo dia, à noite, Nicodemos foi ter com Jesus. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer diante dessa palavra: por que Nicodemos não foi dialogar com Jesus durante o dia e escolheu a noite? Aqui existe um sentido teológico. Por que Nicodemos foi à noite conversar com Jesus e não durante o dia? O sentido é: aqueles que estão cegos e vivem na escuridão de seus pecados e da sua ignorância, não conseguem detectar a luz divina. Quando Nicodemos chegou até Jesus, a primeira afirmação que ele fez é a seguinte: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, e ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Nicodemos, ele reconheceu que Jesus vinha da parte de Deus. Nicodemos reconheceu que os sinais que Jesus realizava vinha de Deus. Mas por que será então que Nicodemos, sabendo que Jesus veio da parte de Deus, ainda não tinha tido uma experiência com Jesus? Jesus, ele vai questionar e colocar Nicodemos em uma reflexão. Em verdade eu te digo, se não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. O texto aqui coloca duas afirmações que Jesus coloca. Para entrar no reino de Deus, primeiro é preciso conhecê-lo. E a segunda condição para ver o reino de Deus é entrar neste mistério do reino de Deus. Mas o que significa isso trazendo para a nossa realidade?
Jesus, hoje, Ele deseja que nós nasçamos do alto. E nascer do alto significa fazer uma experiência com o ressuscitado. Fazer uma experiência com o Espírito Santo. Porque somente por meio do Espírito Santo nós conheceremos o reino de Deus. Nós entraremos no mistério do reino do Pai, desse reino divino, o reino da divina vontade. Caríssimos irmãos e irmãs, quando Jesus fez esta afirmação para Nicodemos, ele questionou Jesus dizendo: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? É bastante interessante que aqui nós podemos até dar uma certa risada irônica diante deste questionamento que Nicodemos fez com Jesus. Jesus disse: é preciso nascer do alto para entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele entendeu isso no sentido físico e material. Então ele questiona Jesus: será que uma pessoa adulta e velha pode nascer de novo? Ela tem que entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Não era esse o sentido que Jesus estava falando? O sentido aqui ele é espiritual, porque nós não teremos condições de conhecer, de entender o mistério do reino de Deus, se não for pela ação do Espírito Santo. Ninguém pode conhecer a Deus se o Espírito do Pai, se o Espírito de Deus não nos der essa graça. Nascer do alto hoje é necessário para todos nós. Se nós quisermos conhecer o reino de Deus, só podemos conhecê-lo pela força do Espírito Santo, pela graça de Deus. Senão não nos tornaremos pessoas novas. Senão não vamos viver como pessoas que experimentaram Jesus, que experimentaram o seu poder. É essa a proposta do Evangelho para nós nesse dia. A primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer que Pedro e João foram colocados em liberdade. E quando eles foram livres da prisão, Pedro e João chegaram para os seus irmãos de comunidade e contaram tudo o que tinha acontecido com eles. Daí, os seus irmãos de comunidade elevaram uma oração a Deus, e é esta oração que Jesus hoje convida-nos também a fazer. Diante das ameaças, diante das perseguições, diante das provações que a gente passa na vida. A primeira leitura diz assim, que os discípulos de Jesus, os apóstolos, oraram a Deus assim: agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Diante das ameaças e perseguições que os apóstolos de Cristo tinham sofrido, o que eles fizeram? Eles colocaram-se em oração e eles pediram a Deus: Senhor, diante das ameaças que estão fazendo contra nós, nós te pedimos que nós possamos anunciar corajosamente a tua palavra. Minha gente, eu tenho aqui um conselho para partilhar com vocês. Quando na vida a gente passa por ameaças, por injustiças, quando a gente é provado por causa da nossa fé, a gente não tem que se levantar se revoltando, se rebelando ou brigando com os outros. Nós, como cristãos, devemos imitar os apóstolos de Cristo, que diante das ameaças, o que eles fizeram? Eles oraram a Deus e pediram a Deus que eles fossem revestidos de coragem, de fortaleza para continuar a missão. Quantas pessoas que às vezes na caminhada eu encontro, que diante de uma provação e de uma perseguição, param de rezar, desanimam, não querem mais ir à igreja,
começam a dizer para Deus: Senhor, eu rezo há tanto tempo e o Senhor não fez nada por mim, então eu vou parar de rezar? Não, minha gente. É na hora do sofrimento e da provação que temos que orar com mais ânimo, com mais fé e convicção. Pois se diante da oração dos apóstolos, aqui na primeira leitura, Deus atendeu a oração dele, como que Deus também não vai nos atender em nossa oração? Continua o texto da primeira leitura. Os apóstolos oraram assim: estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando eles terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Na hora que eles oraram, pedindo a Jesus que acontecesse curas, sinais e milagres, o que aconteceu? Aquele lugar estremeceu e o Espírito Santo tomou aquele lugar. É assim também que Jesus faz conosco. Quando a gente ora e pede algo para Deus, Ele nos atende sim. E qual é a primeira resposta que Deus nos dá quando a gente ora? É nos dar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele nos dá o entendimento. Ele nos faz compreender aquilo que pela nossa cabeça não entendemos. É necessário que hoje a gente peça o Espírito Santo para que nos faça entender aquilo que pela nossa razão não conseguimos compreender. Porque eu tenho certeza, diante de qualquer oração que nós fazemos diante de Deus, Ele nos atende, Ele nos responde. Fecha teus olhos agora e peça o Espírito Santo para a sua vida. Peça a Ele que continue realizando milagres, curas, sinais na sua vida. Estamos na semana da Páscoa, celebrando ainda a ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Ele sabe do que estamos passando. E só Ele pode nos trazer a solução. Peça a Jesus que possamos nascer de novo. Nascer para uma nova experiência com Deus. Pois nós temos sede de Deus. Nós queremos Deus. E que o Espírito Santo nos conceda essa experiência hoje de nascer de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.